Fala, meus amigos, bom dia! Estamos aqui em mais uma quarta-feira, onde a gente vai continuar com a nossa série Papo de Comércio. Eu estou aqui com o meu amigo Paulo, que é o nosso... Quem que você é nosso, Paulo? Sou o teu diretor, eu que comando aqui as tuas ações. Então, o Paulo é o nosso diretor de cena. Quem te viu e quem te vê, meu filho? Caraca! E o que a gente está fazendo aqui, meus amigos? A gente está no meio de uma série de vídeos denominada Papo de Comércio. A gente quer conversar sobre situações e problemas reais, principalmente na parte de escritório, parte administrativa, dos comércios, que a gente sabe que todos enfrentam e tal, e são problemas aqui. No outro vídeo, que foi o primeiro vídeo, a gente conversou sobre os principais problemas, os principais inimigos aqui dos comerciantes, donos de supermercado e etc. E eu poderia te falar e fazer um resumo sobre eles, mas é legal que você vá lá, visite o nosso primeiro vídeo. Eu acho que ele é conceitual, ele tem uma didática muito interessante e ele fala talvez de coisas que você precise ouvir e você precise diagnosticar dentro da tua rotina mesmo de trabalho, para talvez isso mudar, isso melhorar o teu conceito de trabalho, a tua forma de observar o teu comércio, enfim. Então é isso, a ideia é que a gente vá aqui em pelo menos 10 encontros conversar sobre comércio no profundo e estamos aqui em mais uma quarta-feira bem alegres, porque esse tema aqui é espinhoso, hein? Eu diria até um tema, vou falar ousado aqui, um tema pitoresco, que é o seu controle de caixa. Meu Deus do céu, é o terror dos donos de supermercado, controlar checkout, controlar caixa, controlar todo aquele movimento de dinheiro, toda aquelas inúmeras situações de cancelamento de caixa, de um monte de coisas ali que complicam essa operação e como é feito isso. Então a gente dividiu essa conversa em 3 temas. Primeiro a gente vai falar quais são os sintomas que indicam que você não tem um controle de caixa eficiente ou que talvez você não tenha controle de caixa nenhum. Depois a gente vai conversar sobre como você controlar bem o seu checkout e ou como tornar mais efetivo esse trabalho. E, por último, mas não menos importante, a gente vai conversar sobre situações reais aqui, onde tiveram várias, eu diria roubo, não diria roubo, mas vários sumiços de dinheiro do caixa ali e o empresário nem imaginava por quê, o que houve. Enfim, essa palavra aí não é muito boa de falar, né, Paulo? Não, o roubo, eu acho que o YouTube não vai gostar muito de ouvir, não. Eu garanto que eu não vou mais falar essa palavra aqui, mas vocês vão saber quando eu estiver falando sobre isso. Por último, a gente vai falar sobre um bônus que é o fator sistema, que eu acho que o sistema hoje tem muito cliente nosso, muita gente que a gente conhece que não leva tanto a sério essa implantação justa de sistema e isso acaba sendo um problema para ele, ele acha que isso não é muito importante e a gente acha que o mais essencial é você ter um sistema que controla bem o seu checkout. Então a gente está aqui igual um programa de TV, né? Com um roteiro mais organizados aqui, falando começo, meio e fim ali para trazer uma ideia bacana para você. Então, vamos começar falando sobre quais são os sintomas de que o cliente não tem um checkout organizado, não tem um controle de caixa eficiente. O primeiro fator é o seu caixa nunca dá erro. O seu caixa nunca dá erro. Sabe que tem isso, né? Aqui não, a gente não. A gente tem tudo organizadinho, mas o pessoal de lá tem gente que fala assim: meu checkout nunca dá erro, logo eu não preciso descontar, fazer quebra de caixa e tal, porque dá sempre certinho. Tá lá trabalhando na caneta, o pessoal faz ali e
sempre dá o valor certo. Isso eu não diria nem que é uma eficiência. Isso já é um sintoma que você não tem um controle de caixa. Quando você precisa, quando está tudo anotado na caneta ali, e, enfim, você não tem uma conferência sistêmica, já é certo que você tem problemas ali. Então, o primeiro ponto é, se o seu caixa nunca dá erro, meu amigo, observa, porque talvez você tenha problemas de controle de checkout ali. Segundo fator é, eu tenho muita sobra de caixa. Eu diria que a sobra é mais perigosa do que a falta no caixa. Você sabe a diferença? Qual é o sintoma que nos mostra quando sobra dinheiro no caixa e quando falta? O que causa? O que a pessoa está fazendo quando sobra e quando falta? Paulo, sabe alguma coisa sobre isso, Paulo? Com certeza não. Com certeza não? Isso aí é porque você é extremamente entendido de controle de checkout, né? Então, pessoal, quando sobra dinheiro, significa que você deixou de registrar coisas formalmente no checkout. E quando falta dinheiro, significa que alguém deixou de entregar o dinheiro por alguma mercadoria que levou. Então tem cliente que chega para a gente e fala assim, não, meu checkout aqui no máximo dá uma sobra aí de R$180, às vezes dá R$350, às vezes dá uma doideira, dá uns R$1.800 de diferença. E aí você vai olhando assim, você fala, e isso não é um problema para você? Ele fala, claro que não. Por que seria um problema se está sobrando dinheiro? Então, assim, se sobra dinheiro, isso é um problema sério, porque o principal problema do supermercadista hoje é justamente a pessoa que não passa a mercadoria ali corretamente e embolsa aquele dinheiro. Então sobra ali, às vezes a pessoa pega e bota o dinheiro no bolso e isso é um problema. E existe também a situação, que é o terceiro caso, em que o cliente não sabe se sobra ou se falta. Você está pensando que isso não existe, mas existe muito. É porque basicamente não tem nenhum controle. Ele só pega lá no caixa o dinheiro e bota no bolso e já acredita cegamente que tudo está controlado, que tudo está em ordem. Então esse aí é o caso do não controle, nem um controle didático, né, que é aquele controle da caneta, que às vezes o operador acha que você está controlando, mas o controle não é tão eficiente. Mais problemático que isso é o cara que não tem controle nenhum. Então ele simplesmente pega o dinheiro, conta e já presume que está tudo correto, que está tudo ok. Esse aí é a pior situação. O cliente, se você fecha o seu caixa totalmente na caneta, esse é o quarto ponto, é um problemão também. Porque na caneta qualquer coisa vai. Se a pessoa consegue conferir quanto tem ali e botar o valor na caneta, pode ter certeza que você não tem um controle eficiente de caixa. E a gente tem até uma fala nossa que é o seguinte, meu amigo, se você precisa utilizar caneta para fechar o seu caixa, é porque você não tem um controle bacana. Porque você deveria ser capaz de fechar o seu caixa, ter todos os controles somente utilizando o teu sistema. Então, o quarto ponto é, se você fecha o teu checkout na caneta, certamente você tem problema. E o quinto ponto, não desconta a quebra de caixa dos operadores. Às vezes tem pessoal que fala, nunca dá quebra de caixa. E tem gente que fala, tem uma quebrinha de caixa ou outra aqui, mas eu não desconto. Eu não acredito em quem fecha checkout, em quem fecha caixa e não desconta a quebra de caixa dos operadores no contra-cheque no final do mês. Porque isso aí é um controle que é um controle café com leite. Já viu, Paulo? Controle café com leite? É assim, se você me der uma diferença de valores aqui, se você tiver 100, 150, 80 reais, 40 reais de diferença, tudo bem, eu não desconto de você. Todo operador de caixa, ele recebe um valor que em muitos lugares é chamado de quebra de caixa, que é uma remuneração a mais ali, justamente para amenizar os efeitos de quando ele tiver algum desconto no caixa dele ali. Então, o que acontece?
além dele receber essa quebra de caixa, o empresário nunca desconta. Então, eu sempre falo, se você não desconta o valor do operador de caixa, pode ter certeza, você tem problemas ali no seu checkout e você não tem um controle de caixa eficiente. E por último, que eu vou chamar de bônus, eu tenho aqui o fator ouro em pó. Meu amigo, fator ouro em pó, aqui a gente conversa bastante sobre isso. O que seria o fator ouro em pó, Paulo? Me explica aí. Faço ideia, eu só conheço o ouro branco bombom da ouro Lacta, em pó. que não dá R$1 Cara, no nosso canal, mas falando deles aqui. Ouro em pó, meu amigo, é aquele cliente que fala assim, meu amigo, esquece isso. Se você botar ouro em pó na frente dessa pessoa, ela não mexe. Ela tá garantido que não vai dar problema. Aí a gente fala assim, tá legal, ouro em pó pode ser que ela não pegue não. Mas se for em real, talvez possa ser um problema. Por que eu botei esse fator, pessoal? A gente nunca levanta desconfiança de ninguém, a gente nunca fala dessas coisas. Muitas vezes o empresário ele tem esse problema porque ele mesmo é desorganizado, ele mesmo não dá a condição do operador de caixa trabalhar direito. O operador fica perdido, fica sem condições ali. Muitas vezes está tudo bagunçado, o preço é errado, o produto. Então, assim, boa parte dos casos em que a empresa não tem um controle é culpa do próprio empresário, porque ele não dá a condição do operador exercer um trabalho bacana. Mas existe aqueles empresários também que, assim, confiam cegamente e acham que, assim, só porque você confia numa pessoa, significa que você não precisa ter controle. Mas o empresário esquece que é o seguinte, se você confia na pessoa, essa pessoa ela pode amanhã ou depois não estar com você. Essa pessoa pode ser 100% confiável, mas amanhã ou depois ela pode não estar mais com você. A vida é dinâmica, então pode ser que ela vá embora da sua empresa ou que ela arrume outra coisa, enfim. Então, e outro ponto, a gente só é burlado por quem a gente confia. Infelizmente a vida é assim. Porque você não vai dar a chance a quem você desconfia. Então, assim, cara, eu acho que essa pessoa é totalmente equivocada, totalmente errada. Eu desconfio completamente dela e eu vou deixar o meu dinheiro na mão dela. Ninguém faz isso, meu amigo. A pessoa que toca no seu dinheiro é só a pessoa que você confia. Então, o que eu falo é, que bom que você tem uma pessoa super confiável com você. Cara, que bom. Mas não é porque você tem ela que você vai deixar de ter os controles, que você vai deixar de fazer o serviço dentro do padrão. A confiança é um bônus, porque a gente não pode confiar em um fator tão subjetivo, visto tudo que a gente conversou. Então, meu amigo, se você usa o fator ouro em pó, eu não estou querendo tirar a tua esperança nas pessoas, não. Mas a gente só deixa os nossos recursos na mão de quem a gente confia. E muitas vezes a gente vê pessoas tendo problemas com vários tipos de entes, até familiares, filho, pai, tio, tia, amigo, amiga, irmão da igreja. Então, assim, eu sempre digo assim, cara, não é porque você confia no seu pessoal que você vai deixar de implantar os controles, de organizar tudo, enfim. E, assim, a gente tem que acreditar nas pessoas, a gente tem que confiar em quem está com a gente, mas isso aí é um bônus, porque quem está hoje com a gente, trabalha bacana, pode ser que amanhã não esteja mais. Então, vamos fazer o trabalho correto, vamos amadurecer e se organizar para a gente ter liberdade, tempo livre e fazer a nossa vida fazer mais sentido ali com a nossa família e fazendo tudo andar corretamente. Beleza? Então é isso. Agora, eu vou falar aqui o que você deveria fazer para controlar muito bem o seu caixa, seu checkout, né? Quais são aqui? Eu tenho 5 pontos que a gente deveria observar na hora de fazer o seu controle de operador de caixa. E o primeiro é não deixar o operador fazer todas as operações dentro do checkout. Já viu aquele operador que consegue cancelar a venda, o operador que consegue tirar uma leitura parcial do seu faturamento, que tem senha de gerente, consegue fazer isso.
Isso daí é uma coisa que você deveria fazer de início. Cada operador deveria ter o seu próprio login, a sua própria senha, e cada operador deveria fazer as operações básicas, que são, digamos, abrir o caixa, fazer o suprimento de caixa ali, que é padrão, que muitas vezes o valor já é fixo dentro do seu checkout. Quando tiver um cancelamento, ele deve chamar algum supervisor para pegar e fazer esse cancelamento com ele, que é aquele trabalho onde duas pessoas estão sendo controladas ali, uma controla o trabalho da outra, e o operador deveria, em resumo, trabalhar, chegar, abrir o caixa, vender o dia inteiro, e no final do dia, digitar lá o que sobrou no caixa dele e o próprio sistema fazer o controle. Então, se o operador tem um monte de privilégios ilimitados ali, de cancelar, de fazer um monte de coisa, você deveria repensar isso. O segundo ponto, o operador não deve ser capaz de cancelar a venda, porque dos nossos problemas que a gente encontra aqui na BRG, nos nossos clientes aqui, grande parte deles são do operador. Às vezes é uma pessoa que trabalha como fiscal de caixa, tá ali, às vezes rende o operador na hora do almoço, enfim. E aí ele consegue fazer cancelamentos à vontade ali. Eu sempre digo que quem cancela a venda não deve operar o caixa. E quem opera o caixa não deve cancelar a venda. Então, se isso acontece, eu sei que tem um monte de lugares que é menor, que está ali, mas eu não tenho um gerente, eu não tenho uma pessoa aqui para ficar o tempo inteiro na hora do cancelamento e tal. Eu sempre falo, delega para alguém, delega para algum encarregado, delega para outra pessoa de outro setor que não esteja diretamente ligado a isso, mas é essencial que essa questão do cancelamento seja feito. Então, eu tenho histórias aqui, várias, assim, de pessoas que rapidamente a gente olhou e falou, cara, tem problema aqui no checkout, e esse artifício do cancelamento da venda foi complicado. Então, a pessoa vendia, pegava aquele dinheiro ali, já deixava separado e já clicava em cancelar a venda na hora e embolsava tudo aquilo ali. O caixa da pessoa dava direitinho, bonitinho, e ela contava com essa situação de não estar sendo vigiada na câmera, de não ter nenhum problema e de estar tudo ok, mas acontecia. Então o operador não deve cancelar a venda. O operador deve prestar conta todos os dias do seu caixa. Como assim? Tem muitas pessoas que simplesmente pegam o fechamento ali e considera tudo como resolvido. Ali o valor que deu e tal. Não. O operador ele deve digitar total de dinheiro que ele está entregando para a tesouraria, o total de vendas no cartão de débito, no cartão de crédito, no voucher. Ele deve entregar tudo isso registrado de forma sistêmica para o gerente, o fiscal de caixa ou a pessoa que leva esses valores para a tesouraria. Então, tem lugar que, quando você vai ver o fechamento de caixa, às vezes o sistema tem o controle, aí tem lá o valor que o operador digitou, mas o operador não digitou nada. E aí? Por quê? Porque o próprio empresário não controla, porque tem tudo isso. Então, assim, o operador deve prestar contas do seu caixa todos os dias, certo? Você deve ter um sistema de monitoramento por câmera eficiente, que você possa ver, que você possa revisitar uma situação de semanas passadas e tal, e ele deve ser visitado periodicamente. Você deve pegar um período ali e olhar e ver se está tudo ok. Às vezes você não teve problema nenhum de fraude, de coisas ali, mas acontece às vezes, um procedimento errado, a pessoa trabalhou mal ali, não fez bacana. E é extremamente importante que os seus operadores tenham convicção de que você olha as câmeras e você acompanha todos os procedimentos. Porque, enfim, se ele tiver segurança que você nunca está olhando para aquilo ali é uma coisa para inglês ver, você vai ter problema. Então, eu estou olhando aqui para baixo porque eu tenho um roteiro, pessoal. Mas eu acho que a gente vai ficar mais dinâmico aqui, tá bom? Então, quando eu olhar para baixo, relaxa que tá tudo certo aqui. Eu só estou acompanhando para eu não me perder na minha linha de raciocínio.
Por fim, a quinta parte é a parte que eu considero como mais importante, que é uma coisa, que é a parte do empresário. Você deve dar condições para o operador de trabalho. Eu conversei isso um pouquinho aqui nos outros pontos, mas eu quero enfatizar isso agora. Tem muitas situações onde o empresário ele fala, pô, eu vou implantar esses controles, eu vou fazer as coisas acontecerem, mas ele não dá nenhuma condição do operador trabalhar com segurança. Então é o seguinte, se você vai descontar a quebra de caixa do seu operador, se você vai pegar e der diferença lá, você vai descontar, meu amigo, não existe essa de, por exemplo, a pessoa vai almoçar e eu fico operando no caixa dele. Isso não existe. O caixa dele deve ser trancado e a chave ficar com ele. Você tem que dar essa segurança para ele, entendeu? Porque até na hora de você cobrar, ele vai falar, ó, cara, como outras pessoas mexem no meu caixa, eu não tenho como dar conta desse valor, dessa diferença, não. Eu digo que não fui eu, foi alguém que mexeu no meu caixa. Então, o trabalho do operador é exclusivo. Ele abriu a gaveta ali, ele tem a chave. Se ele sair, ele tranca. Se ele volta, ele abre ali, mas ninguém toca no caixa dele ali. Essa é a condição básica de quem tem a moral de pegar e, quando tiver quebra de caixa, poder descontar do operador. Existe a situação também do caixa precário. Então, funciona tudo errado, é na mão, não tem gaveta, tudo funcionando ali de forma precária, dinheiro meio que solto ali. Isso é uma coisa que é um investimento básico que todo comerciante tem. E eu falo até para os comerciantes menores, tem que investir, porque isso aí é chave no negócio, tem que ter gaveta, tem que ter condição de fechar. Ah, não tem chave, faz outra chave, deixa tudo organizado ali e faça as coisas acontecerem, dê condição para os operadores funcionarem de forma satisfatória. Outra coisa, dê treinamento, explica como funciona a ferramenta, porque tem muita gente que a gente conversa e fala, você tem que melhorar o teu controle, e fala um monte de coisa, mas deixa as responsabilidades para o operador. De forma que nem o empresário sabe direito como fazer, mas quer cobrar do operador, mas não dá treinamento, não prepara, não desenha as regras ali do quanto o operador pode quebrar de caixa, qual é o valor permissível ali para a pessoa trabalhar, ok. O operador deve trabalhar de uma forma tranquila, ele não deve ter tensão, nem estresse ali para trabalhar, ele deve estar funcionando dessa forma bem bacana, e se ele estiver bem e seguro do trabalho dele, isso vai render frutos para você, você vai estar melhor dentro da sua empresa. Meu amigo, se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o like aqui pra gente, não esquece de se inscrever no nosso canal, por favor. Então, a terceira parte da nossa conversa é falar de algumas situações reais aqui. Eu trouxe 3 situações aqui em que tivemos problemas com checkouts e tal aqui, e a gente gosta de conversar sobre a vida real, então a gente sempre vai trazer essa situação. A situação inicial eu considero como a mais problemática de quem opera no checkout, que é a situação onde o operador, por fraude, né, ele finge que ele passa pelo código de barra, mas ele não passa. É uma situação onde você só consegue ver pela câmera, muitas vezes, porque questão de câmera não está organizado, você fica inseguro ali, se passou ou se não passou, então ele finge que está passando com o código de barra, e você fica ali na dúvida, sem saber. Esse é o grande, de todas ali, eu acho que é o mais difícil de você localizar e você ver. E aí a pessoa, ela pega, passa ali e fala, é tanto, embolsa o valor, e você acaba não ficando sabendo ali, enfim, as pessoas têm formas. Então, para você resolver isso, você deveria, primeiro, ter pela sua câmera uma visão ali do seu monitor, porque cada vez que passa o monitor, ele interage ali, e também considerar o seu leitor. Todo leitor de código de barras, ele apita uma luzinha ali, sabia, Paulo? Sabia. Seja aquele de pistola, ou seja aquele quadradinho ali, ele tem uma luzinha. Só que tem gente que acha que aquilo ali é de enfeite, mas não. Aquilo ali é para indicar que ele foi acionado.
Então eu tenho clientes que ele está com o leitor todo enfiado ali para dentro, você não consegue ver quando ele acende ali o LEDzinho dele. Eu te aconselharia a deixar tanto o monitor à vista, quanto o LED de quando o seu leitor de código de barra é acionado, à vista também, para você conseguir fazer um gerenciamento bom disso. Mas assim, existem muitos casos, às vezes a pessoa é da família, passa ali o valor da mais barato, ela pega, recebe normalmente, não dá divergência de caixa, a pessoa vai pagando muito menos, então fez R$ 380 de compra, pagou 150, e assim vai, ninguém percebe, ninguém fica atento, e isso é uma situação super grave. A segunda situação é uma situação que muita gente não sabe, mas quando o operador de caixa ele tem convicção que o empresário, que o comerciante não confere o fechamento de caixa, não confere aqueles papeizinhos de comprovante de cartão, ele muitas vezes, eu vou falar do caso diretamente que você vai entender e talvez isso ligue uma chave de alerta para você. Ele, basicamente, a pessoa vai pagar R$ 100 em dinheiro, ela passa ali em dinheiro, só que ele registra no cartão e diz assim, foi R$ 100 no cartão. Pega esse dinheiro e bota no bolso, e aí, se a pessoa for conferir os papeizinhos de cartão, vai dar o valor certinho, porque aquele valor que passou no cartão, ela tirou. E no dinheiro vai dar certinho, porque apesar dela ter recebido aquele valor no dinheiro, ela passou e registrou que era no cartão. E o papelzinho ela tirou ali. Então bate o total do cartão, bate o total do dinheiro, e você não confere o total de venda na sua maquininha ali, no resumo. Então, sobre maquininha de cartão, POS ou TEF, eu diria que no POS você deve puxar o relatório ali, aquela senha, aquele login que os operadores às vezes usam, tem livre acesso, deveria ser uma senha exclusiva sua, de acesso exclusivo seu, para você puxar o relatório ali completo e para você fazer essa conferência do dia ali. A outra solução é você trabalhar com o TEF eletrônico, né? Que aí a pessoa já coloca o cartão lá, ele seleciona a finalizadora e fica meio difícil de burlar isso. Mas isso é uma situação que muito empresário não sabe, mas de vez em quando a gente encontra ali. E por último, é o cancelamento de venda, a gente conversou um pouquinho atrás, que é o seguinte, a pessoa que tem autoridade para cancelar a venda, ela simplesmente passa toda a venda ali, recebe em dinheiro, e como ela tem autoridade, ela cancela a venda ali. Muitos empresários não puxam esse relatório do sistema de cancelamento de vendas e fica ali totalmente perdido, sem saber o que houve e tal. E muitas vezes, quando ele vai olhar, sempre quando a gente tem esse problema, tem um operador ou outro que tem uma diferença, uma discrepância muito grande ali em relação à quantidade de vendas canceladas, e você consegue pegar isso muito rapidamente. Por último, né, que eu deixei como uma faixa bônus aqui, eu queria falar sobre sistema. No teu controle de caixa, o fator sistema é essencial. Eu sei que tem colegas aqui que estão acompanhando a nossa jornada, que às vezes não tem um sistema capaz de fazer o seu controle de caixa, e às vezes não tem um sistema que tem o controle acertado ali, ajustado e tal. Então, o seu sistema, ele deve ser capaz de fazer todas essas coisas que a gente conversou de uma forma inteligente, de uma forma automática, de uma forma adaptável, com conferência cega ou não e tal. Você deve ser livre para fazer isso. Por que eu queria falar de sistema com você? Porque, em relação a sistema, vale a pena você abrir mão de talvez um sistema que não tenha todos esses controles para um sistema que seja mais robusto. Então, assim, se você tiver nessa situação, eu quero te encorajar a você utilizar um sistema que funcione e que seja totalmente eficiente nesse controle de checkout, porque isso vai te dar aquilo que a gente sempre falou, que é mais importante do que dinheiro, na minha opinião, que é tranquilidade. É você ir dormir sabendo que você não tem esse problema, que todos os controles estão aplicados e que você não vai ser simplesmente surpreendido ali por uma situação ou outra, porque
Antes do problema acontecer, você já tem tudo controlado. Se o seu sistema não tem controle de checkout, troque de sistema. Se quiser trocar uma ideia com a gente sobre isso, pode fazer contato, entra no nosso site, entra na nossa rede social. E é isso, pessoal. Eu agradeço pela sua audiência. Eu espero que isso tenha tido algum valor, alguma significância para você. Eu peço que você se organize para estar toda quarta-feira com a gente, porque a gente vai entrar no profundo desses problemas e vai fazer com que você se organize, que você melhore e certamente a gente vai colher bastante frutos disso aí. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.